Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um novo aporte que eu realizei na minha carteira, bem como reinvestimento dos dividendos recebidos de Taesa. Aproveitando toda essa queda que está havendo no mercado, aportei em duas ações. Uma delas, em especial, na minha visão, está muito descontada. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E começando isso aqui pela queda no Ibovespa, veja só o que está acontecendo no mercado. O mercado saiu ali em abril de 131 mil pontos. E aí, chegou a cair aqui em julho para a região dos 101 mil pontos. Aí houve uma recuperação, né? Chegando aqui em outubro, no pós-eleições, a 121 mil pontos. E agora, teve toda essa queda aqui para 109 mil pontos. Uma queda aí de 10 mil pontos. É uma queda bem expressiva no Ibovespa nesses últimos 2 meses. E diante disso, diversas ações da nossa carteira acabaram caindo bastante. O Bradesco, por exemplo, Santander, até mesmo Taesa teve uma queda bem expressiva caindo para os R$35. Aproveitando esse cenário, começamos ali reinvestindo os dividendos de Taesa, R$ 1.453, fizemos um aporte de 100 ações em Santander, SAMB 4. E aqui em histórico, se eu clicar em proventos, eu vou olhar aqui os proventos que eu recebi para fazer esse reinvestimento de dividendos, e foi isso aqui, ó, tanto dividendos quanto juros sobre capital próprio de 1.400 units de Taesa, dando aqui, ó, de JCP R$ 644 e mais R$ 714 de dividendos, totalizando aí então 1.358,77. O aporte foi de 1.453 porque ainda havia um saldo na corretora. E por que eu aportei afinal em Santander, sendo que esse aporte ali ocorreu no dia 6 de dezembro. Ocorreu porque, primeiro ponto, no momento não estou pensando em expandir a carteira. Afinal, se há oportunidade na sua própria carteira, dê preferência para a sua carteira, que são as ações que você já acompanha. E Santander em especial, veja só, as ações preferenciais, eu estou experimentando uma perda em valorização de 7,1%, sendo que esta é uma ação da carteira de dividendos, então quanto mais cai, teoricamente é bom, desde que a empresa não perca seus fundamentos. E a minha gestão de risco com Santander ações preferenciais é de 4,59%, ou seja, eu posso comprar hoje, dentro do que eu tenho aqui na carteira, R$ 13.800. Sendo que eu tenho uma posição, mesmo com essa recente aquisição, que fez com que eu chegasse a 500 ações, de R$ 7.365. De tal modo que Santander, as preferenciais, representa apenas 1,65% da carteira. E somando-se aqui com a posição das ordinárias, que representa menos de 1% da carteira, eu tenho 2,5% da carteira, de tal modo que eu estou ainda muito dentro da minha gestão de risco em Santander, que é um dos bancos mais descontados da bolsa e que continua e vai continuar pagando seus dividendos de forma trimestral. Veja só como hoje está aqui os indicadores fundamentalistas de Santander. O banco hoje está negociando praticamente no seu valor contábil. Como vocês sabem, o Santander é o banco que mais entregou retorno nos últimos 10 anos. Olha só, 600% de retorno. Então é um banco que apresenta crescimento, claro que já cresceu bastante, mas ainda assim é um banco relativamente agressivo e que obviamente crescerá ainda mais do que Itaú e Bradesco, além de pagar dividendos, por isso dou preferência para ele em relação aos outros dois bancões. Falando aqui do histórico de relação preço-valor patrimonial de Santander, nos últimos anos nunca ele foi negociado no seu valor contábil, sempre esteve bem acima, de tal modo que hoje o mercado realmente está batendo no banco e no setor bancário no geral, muito pelo temor da inadimplência forte que pode se perpetuar para o ano de 2023. Por outro lado, já há agências de classificação de risco dizendo o seguinte: por mais que haja essa inadimplência, os juros vão continuar altos e os bancos então poderão compensar as suas perdas com esses ganhos maiores nos juros altos e aí então manter balanços estáveis. E eu considero essa análise bem razoável. É óbvio que pode haver o risco dos bancos começarem a ter mais perdas. E aí compete ao investidor então ter gestão de risco, acompanhar a empresa, ver se ele está disposto a correr os riscos de determinada empresa, que afinal é isso que faz o investidor, e aí ser remunerado por esse risco proporcionalmente. Do contrário, não vale a pena investir no mercado de risco. Esse é o ponto muito simples. Ah, Luan, por que você não reinvestiu esses valores em Taesa? Porque só compro o Taesa abaixo dos 35. E Taesa hoje aqui está acima dos R$35. Meu preço médio é de R$30. Não quero aumentar tanto meu preço médio. Além do mais, como eu falei para vocês, Santander está muito barato e vai continuar pagando seus dividendos. Isso é a minha visão pessoal, não é recomendação de investimentos. E o aporte que eu acabei fazendo hoje, na outra ação que eu considero que está muito descontada, apesar dos seus riscos, que eu já vou comentar aqui nesse vídeo, é a Marfrig, código em bolsa MR
FG3. Comprei 600 ações a um preço médio de R$ 7,91, portanto um desembolso de R$ 4.746, praticamente R$ 5.000 nesse aporte. É um aporte dos meus recursos oriundos do trabalho, tá? Então não é dividendo aqui. Aqui dentro da carteira do investidor 10, consolidei a posição em 1.500 ações. A minha gestão de risco em Marfrig com nota 7 é de 3,57%, já subi bastante aqui para 2,64%. Ainda assim eu posso aportar ainda mais R$ 4.300 para chegar no balanceamento ideal da carteira, conforme a nota que eu atribuí ao ativo. Consegui abaixar meu preço médio para R$ 8,60. Ele está negociado a R$ 7,80, experimentando então uma perda de 8,47%. Enquanto você está comprando um ativo que está em queda, você vai amargar perdas. Caso você não queira passar por isso, primeiro ponto, nem ingresse na bolsa de valores, porque aqui é um mercado de risco volátil no pequeno prazo. E outra é que essa é uma empresa da carteira de oportunidades. Por ser uma oportunidade, está caindo. Então, nem compre empresas com volatilidade maior nas suas cotações, como é o caso de Marfrig atualmente, ou qualquer outra empresa com essa característica. Ah, então você está comprando enquanto a faca está caindo, você é um trouxa. Veja só, é praticamente impossível você prever o fiofó da mosca, o fundo do poço de um ativo. O papel do investidor não é tentar fazer essa previsão, é analisar um ativo, ver se ele está em um bom preço ou não, quais são os riscos atrelados a esse ativo e tomar a decisão de comprar dentro da sua gestão de risco e ir comprando aos poucos em várias mãos até montar uma posição e ir acompanhando o ativo até chegar um momento em que você para de comprar, não significando que ele não vai parar de cair, enfim. Agora você espera, a partir desse momento você espera, aguarda para ver como serão os próximos balanços. Se o ativo começar a declinar de vez, aí você toma a decisão de vender o papel, se ele realmente perdeu seus fundamentos, ou ainda esperar por mais um tempo. É isso que faz o investidor de longo prazo. Dessa forma, a Marfrig passou a ser uma posição bem relevante da carteira. Aqui da nossa carteira de ações é Banco do Brasil, Taesa, Transição Paulista, depois Copel, depois Alupar, depois Petrobras e agora Marfrig, sétima posição. Marfrig agora está negociando a um PL de uma vez o seu lucro. Significa o quê? Que o lucro da companhia paga o seu investimento em apenas um ano. Mas detalhe, esse PL está considerando ainda resultado do ano passado, quando a Marfrig teve resultados excepcionais por conta do mercado. Então o PL está distorcido. Ainda assim, o PL da companhia deve chegar a 3, 4 vezes lucro, o que na minha visão é ainda bem descontado. Negociando abaixo do valor patrimonial, com uma queda aí de 56% nos últimos 12 meses. Por isso, Marfrig, que estava entregando aqui nos últimos 10 anos um retorno excelente aqui para quem vendeu em outubro de 2021, agora não está entregando retorno nenhum, 15% em 10 anos. Só para você ter uma ideia de como ela está descontada, esse indicador relação preço-valor patrimonial, atual aqui abaixo de 1, olha aqui como ele se comportou de 2021 para trás. 10 vezes o patrimônio, 11 vezes o patrimônio, 6 vezes, 3 vezes, então já estava aqui mais descontado em 2018, mas ainda nem se comparava, 7 vezes, 10 vezes, 16 vezes, 2014, 8, 2 em 2013 e 6. Então hoje realmente o papel está muito solado, sendo que a margem líquida da companhia em 2015 e 2013 era negativa, ou seja, a empresa apresentava prejuízo. Hoje ela apresenta lucro com uma margem líquida positiva de 4%. Então na minha visão isso aqui é exagero do mercado, mas claro, há os seus riscos, os quais eu já vou comentar com vocês. E veja aqui o nosso comparativo do investidor 10 entre as empresas de proteína animal da nossa bolsa. Marfrig ganha em todos aqui no que se refere a valuation de tão descontada que ela está. Então o PL é o mais descontado, apesar de JBS também estar descontada, PVP também, a relação EV sobre EBIT também é a mais barata, então você percebe que ela é que está mais apanhando do mercado. Dividend yield nem se fala, mas é um dividend yield distorcido. As margens de todas estão bem apertadas nesse ano, mas a Marfrig ainda consegue manter liderança. Isso obviamente em termos de margem EBITDA, só que na margem líquida fica muito próxima aqui da JBS, tá? Então são duas empresas hoje com qualidade muito próximas, só que a Marfrig mais barata. O ROI tem esse ROI distorcido aqui da Minerva, que eu não consideraria, tá? Principalmente porque a Minerva está aumentando muito sua dívida. Crescimento de receitas, o maior crescimento mesmo é o da Marfrig, tá? Mas isso é por conta de 2021, novamente. E Marfrig hoje publicou um comunicado ao mercado, informando aos acionistas e ao mercado que foi avaliada como única empresa brasileira de proteína animal, qualificada como baixo risco e alcançando a terceira colocação global no conceituado ranking da Coller Fair, que traz aqui um índice relacionado à proteína animal. Então, em âmbito global, ela está em terceiro, dentro do Brasil, ela é a primeira com o mais baixo risco, significando que as demais não têm baixo risco, tá? Minerva Foods, na minha opinião, por conta das suas operações, e no caso da JBS, por questões de governança. Mas aqui o índice ele avalia o quê? Riscos ao meio ambiente,
emissão de gases nocivos, desperdício de recursos naturais, condições de trabalho e diversos outros fatores. Então, por que afinal, Luan, o papel está apanhando tanto do mercado? E aqui vamos para um primeiro ponto. Hoje a companhia tem parte do seu resultado atrelado à BRF. O maior acionista da BRF é a Marfrig, é uma controlada da Marfrig. E os resultados de BRF não foram bons. Isso impactou nos resultados da Marfrig. Esse é um primeiro ponto. Mas o que ocorre é o seguinte, veja só aqui o EBITDA consolidado da Marfrig em relação ao terceiro trimestre de 2021. Teve uma queda de quase 20%. O impacto maior, olha só, na operação da América do Norte, Estados Unidos em especial, queda de 60%, assim como as margens da companhia estão caindo muito forte por conta da operação na América do Norte. E aí impactou no lucro líquido, que no ano passado foi, no mesmo período do ano passado, 1,6 bilhão para apenas 431 milhões de reais, 74% de queda. E aí o mercado então acabou solando o papel em 60% somente nos últimos 12 meses. Isso fez a alavancagem financeira da companhia, uma companhia endividada, pular de 1,1 vezes o EBITDA para 2,38, um salto grande no seu endividamento. Só que tem um detalhe interessante. Atualmente, o EBITDA da companhia está dividido da seguinte forma, e aqui você percebe o impacto da BRF no EBITDA, mais de 30%, tá vendo em laranja? América do Sul, 18%, e a América do Norte passou a ser menos de 50%. Então a tendência é que os impactos negativos, digamos assim, da América do Norte não prejudique tanto os próximos resultados. É o que se espera, porque aí a representatividade no resultado é de menos de 50%, mas ainda é uma dependência muito forte da América do Norte. Isso é óbvio. E o que está acontecendo em relação à América do Norte? O primeiro ponto é que a operação da Marfrig funciona da seguinte maneira. Ela não tem gados ali disponíveis a hora que ela quiser para fazer o abate e depois fazer a venda. Como funciona a operação dela? Ela faz a compra do gado e depois faz a venda. Então ela depende do preço de compra do gado e do preço de venda. Olha o que está acontecendo. Em 2021, terceiro trimestre, esse era o preço do gado. 121, esse é o preço de compra, ou seja, o custo de aquisição da Marfrig. E aí, o preço de venda, quase 300. Olha só essa diferença. O spread aqui é absurdo, que acabou caindo bastante agora, em mais de 23%. Atualmente, o que está acontecendo? Terceiro tri. O preço de compra aumentou, então o custo da Marfrig aumentou e o preço de venda caiu muito. Isso principalmente nos Estados Unidos, que é a operação da América do Norte. Então o spread, a margem, ou seja, o ganho, a diferença entre preço de compra e preço de venda caiu muito, fazendo com que a empresa perdesse muito. Porque antes ela vendia mais caro e comprava mais barato. Agora ela compra mais caro e vende mais barato. Isso gera queda nos resultados, obviamente. E outro ponto aqui, que isso era uma distorção de mercado momentânea, muito por conta do coronavírus. Olha só o tamanho da margem EBITDA da companhia aqui em 2021, 26%. Caiu para 11% ali na América do Norte. A América do Sul estava mais baixa, então a companhia conseguiu rentabilizar mais a América do Sul, mas principalmente aqui é a América do Norte que nos interessa. É uma queda muito forte. Isso ocorre porque o mercado estava distorcido. Esse tipo de margem aqui de 26,8% EBITDA, que eu pego o EBITDA e divido pela receita líquida, não acontece em lugar nenhum do mundo. E quando acontece uma distorção, e se acontecesse de forma recorrente, todas as empresas estariam exercendo a mesma operação da Marfrig, de comprar o gado, abater e depois vender, e aí, por conta dessa oportunidade de arbitragem do mercado, a margem ia cair de qualquer jeito. Então isso aqui não era sustentável. Isso aqui é mais razoável, 11%, 12%. E aí no final a margem líquida da Marfrig algo em torno de 3%, 4%. Então é uma empresa com a margem líquida apertada. Talvez uma das únicas da minha carteira que tem uma margem líquida tão baixa. Só se justifica por conta do preço. E que o setor de fato é competitivo, então não há como se posicionar nesse setor com margens altas, que na minha visão é acima de 10%. Então o que está fazendo o mercado? Precificando toda essa queda no EBITDA, na receita e nas margens da operação na América do Norte, impactando a Marfrig e o próprio setor de proteína animal. Ainda temos o aumento do endividamento da companhia, porque consequentemente aumenta esse endividamento que está atrelado ao tamanho do EBITDA. Endividamento hoje quase 40 bilhões de reais. É um endividamento alto. Só para você ter uma ideia, hoje o valor de mercado da Marfrig é de 5 bilhões de reais. Ou seja, o endividamento da companhia, se você pegar aqui 40 e dividir por 5, é de 8 vezes o valor de mercado. E em relação ao patrimônio líquido da Marfrig, que é de 7 bilhões, quase 6 vezes o tamanho do patrimônio líquido. Então o endividamento é alto. Isso faz com que a companhia seja mais arriscada nesse ponto. Por isso a necessidade de olhar para o valor de firma no caso de Marfrig, e não ficar atrelado à relação preço-lucro, que não considera a dívida, mas a relação EV sobre EBIT.
é mais adequado para esse perfil de empresa. Ainda assim, a relação EV/EBITDA da companhia ainda é abaixo de 4, como eu falei para vocês. Um PL adequado para a companhia hoje seria 4 a 5 vezes lucro. Ainda na minha visão, dentro da minha gestão de risco, faz sentido, não é recomendação. Então, com esse juro altíssimo, o mercado tem projetado ainda juros mais altos aqui no país, ou ao menos a manutenção desses juros, o que impacta negativamente na dívida, pode aumentar ainda mais. Então já há um risco aqui a mais, fazendo com que a ação caia para justificar esse risco, e toda uma questão setorial. Então você percebe que não tem nada de culpa da empresa aqui. A empresa segue, inclusive, sendo aí premiada como a de menor baixo risco. O problema é o setor, é uma empresa muito cíclica, sujeita hoje, em grande parte, à economia norte-americana, que também está próxima de uma recessão. Por isso, não é uma empresa da carteira previdenciária, é uma empresa da carteira de oportunidades. Você não pode ultrapassar a sua gestão de risco. No meu caso, é inferior a 3%. É recomendável até abaixo disso, apenas 2%, 1,5%. Dividendos ali excepcionais são não recorrentes, não irão se repetir. Foi um momento específico no meio da pandemia, não vai se repetir. Cuidado com dividendos não recorrentes. Esqueça o dividend yield aqui desse tipo de empresa. E aí, se o papel cair a R$ 7,00, eu faço um novo aporte, concretizando aqui a minha gestão de risco em 3,5%, faltando aí mais R$ 4.300, como eu falei para vocês. E aí depois disso, o que eu faço? Paro de comprar e deixo o mercado precificar o papel normalmente, e aí eu só vou acompanhando. E aí vou fazendo aportes em outras empresas da minha carteira. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Lá eu trago aulas exclusivas, a última foi sobre a margem líquida e a margem financeira. Trago lives exclusivas para você tirar suas dúvidas, e também lá você concorre uma vez ao mês uma caneca do Mirai. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você tem feito com os dividendos de Taesa e de outras empresas da sua carteira. Quais ações estão no seu radar? Conta aqui para o Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!